E não é que no fim das contas o Bolsonaro está preparando uma super mutreta? E o que mais me incomoda é que o presidente da República, ele ataca tanto o STF, ele é um hipócrita, né? Porque ele ataca tanto o STF, ataca tanto os ministros, mas quem pode salvar Bolsonaro dessa situação encalacrada econômica que ele se meteu com os precatórios é justamente o STF, no caso, o ministro Luiz Fux. Porque essa história dos precatórios, ela é uma bomba que vai explodir em Bolsonaro, em Paulo Guedes no ano que vem. Porque são 90 bilhões de reais, você ouviu bem, bilhões de reais que o governo tem que pagar de precatório. 90 bilhões, 90 bi, com B de Bolsonaro, com B de Botafogo, com B de bola, B de Leonardo, mas Leonardo começa com ele, não, mas é bonito, então é a mesma coisa, com B. Então vai estourar isso. E aí tem um problema, porque com essa quantidade voluptuosa e volumosa dos precatórios, como que o governo vai ter dinheiro para conseguir catapultar a reeleição de Bolsonaro no ano que vem? Fora que ainda precisa cevar o apoio do Centrão. São 90 bilhões a menos no orçamento para pagar dívida, porque os precatórios são dívidas. Mas aí veio o Luiz Fux portando a luz da esperança para Bolsonaro e a luz da mutreta também, porque, olha como que eu fico iluminado, porque, ó, vou até colocar assim, ó, para ficar mais assustador, porque ele trouxe a mutreta, uma solução, para utilizar a palavra do Thales Faria, uma mutreta preparada para Bolsonaro. Nossa, fica muito calor. Mas antes, clique no botão de gostei, vou explicar tudo para você, super importante esse assunto. Clique no botão de gostei, veja como ser membro também do canal, é muito barato, R$ 1,99 por mês. São 2 conteúdos adicionais por semana sobre política. E eu estou preparando um conteúdo super especial lá para os membros, super especial. Sai hoje ou no mais tardar sexta-feira. Fica ligado e vem comigo que eu vou te explicar toda essa história. Porque hoje, para piorar a situação do Bolsonaro, saiu a prévia do PIB. Na verdade não, saiu o resultado do PIB. E o resultado do trimestre que passou foi péssimo para o Bolsonaro. Péssimo, porque a economia andou de lado. No trimestre anterior tinha até subido um pouquinho, mas depois estagnou. E já começa a dizer que o PIB não vai ficar tão grande assim como era esperado. E o PIB de 22 vai ser um PIB ali na casa dos 2%. E olhe lá, é um PIB baixinho. É um PIB estilo Eduardo Bananinha, pequenininho, ínfimo, que não faz nem cosquinha. E Bolsonaro aposta no PIB. Por quê? Se você tiver uma recuperação econômica forte agora em 2021, a campanha do Bolsonaro vai poder dizer que ele superou a pandemia. E é importante porque quando você tem crescimentos voluptuosos, volumosos da economia, você começa a dar uma ideia de que o país está indo para frente, que o país está andando bem. E essa é uma estratégia de Bolsonaro. E você sabe que com incentivos artificiais ao consumo, o Bolsonaro pode passar essa ideia que tá tudo bem. Olha, porque eu tô consumindo, eu tô comprando. Isso aconteceu no ano passado com o auxílio emergencial. A maior aprovação do Bolsonaro foi justamente no auxílio emergencial, lá na casa dos 37%, 40%. No pico do auxílio emergencial. Porque as pessoas pegaram esse dinheiro e foram comprar. E se tem uma coisa que une o brasileiro como nada no mundo, é justamente a necessidade pelo consumo. É uma necessidade. Os brasileiros, eles precisam consumir. É uma sociedade que se une no consumo. E se Bolsonaro conseguir aumentar o Renda Brasil, ou o Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família, pode ser que ele consiga dar esse incentivo ao consumo. O problema é que o orçamento do ano que vem, pessoal, ele está muito estreito, está muito apertado, justamente por conta dos precatórios. E aí é um problema. Como que o Bolsonaro vai conseguir dar esse incentivo artificial ao consumo para mostrar que o país já passou pela pandemia e, ao mesmo tempo, ter o apoio do Centrão que lhe é tão caro com as emendas do relator, o orçamento paralelo? Com os 90 bilhões dos precatórios, é impossível. Mas aí, Luiz Fux chegou com toda a sua pompa, seu cabelo penteado para trás e deu a solução. Vamos estipular um teto para os precatórios. Ou seja, é uma mutreta, pessoal. É uma mutreta, porque esse dinheiro tem que ser pago. Porque o governo perdeu, ele está devendo esse dinheiro. Mas nós vamos colocar um teto nos precatórios, da mesma forma que é o teto de gastos. Então a gente coloca um teto no precatório no valor de 40 bilhões. Então o governo só pode pagar no máximo 40 bilhões dos precatórios. E o Luiz Fux, que é tão ofendido, tão xingado pelo Bolsonaro, né, porque ele é o ministro do STF, veio com a solução. E tá tudo bem, todo mundo aceitou dentro do governo. Vamos colocar um teto dos precatórios, do dia para a noite vai surgir no orçamento 50 bilhões de reais. E aí esse dinheiro tende a ser usado para o orçamento paralelo, e vocês sabem que o orçamento paralelo é extremamente importante, porque isso faz com que o Bolsonaro tenha capilaridade regional, ele está pagando
ou distribuindo, para usar um termo mais ameno, para a tropa de choque da CPI, Marcos Rogério, Fernando Bezerra, Ciro Nogueira também tinha recebido, Jorginho Melo, Luiz Carlos Reis, toda a patota da tropa de choque da CPI recebeu valores muito robustos do orçamento paralelo, que foram parar lá em tratores, em coisinhas lá no interior do estado dessas pessoas. Que a gente já estava falando, né, o tratoraço do Bolsonaro. E é isso que faz ter voto também. E Bolsonaro vai usar essas emendas, porque essas emendas agora, com esses 50 bilhões que vão ser divididos entre o fundão eleitoral, vai ser utilizado esse dinheiro do precatório, o orçamento paralelo e o Auxílio Brasil vão ser divididos com esses 50 milhões e Bolsonaro aposta nisso para ser reeleito. O problema é que Bolsonaro é um estúpido. E ele é um incapaz. Os planos de Bolsonaro seriam geniais se ele tivesse minimamente organizado, mas ele não está organizado. Bolsonaro não trabalha, vocês sabem disso. Ficou 28 anos como deputado federal, aprovou 2 projetos, um projeto de EPI e o outro projeto lá da fosfoetanolamina, a pílula do câncer. E isso foi em 2017, para você ver o quanto tempo ele ficou sem fazer absolutamente nada. E ele causou uma confusão tão grande no governo, porque ele tem essa forma de gerenciar. O Bolsonaro ele não gosta de normas. Ele não é uma pessoa feita a normas, a burocracia, a regras. Ele não gosta. Tanto que os projetos que ele mais se empenha são os projetos para destruir as normas, para destruir as regras. É o projeto do horário de verão, é o projeto da cadeirinha, é o projeto do radar. São esses tipos de projetos que o Bolsonaro mais se empenha. Porque ele não gosta disso. Então ele não conseguiu estruturar uma equipe minimamente competente e organizada para enfrentar qualquer tipo de crise. Nós vimos o que aconteceu com a pandemia. E agora nós temos uma outra crise que já começa a cutucar o noticiário, começa a aparecer aqui e acolá, mas eu aposto que isso vai explodir mais a partir do 8 de setembro, quando essa história das manifestações acabarem, que é a crise hídrica. Pessoal, a crise hídrica é um negócio muito sério, mas muito sério. A bandeira da gasolina, da energia elétrica já aumentou 50% a mais. 50% a mais. As pessoas vão ter que fazer racionamento. Nós vamos ter que fazer racionamento de energia e isso é muito ruim para a popularidade de um governo, como aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso. E não é só a inflação, a conta de luz que fica mais cara, a inflação fica mais cara. Fora que em algumas cidades a gasolina está R$ 7,00. O gás de cozinha está passando de 100. E o auxílio emergencial, será que vai ser suficiente, o Auxílio Brasil? Fora que o salário mínimo não vai ter aumento real. Então, ou seja, a vida da população brasileira mais pobre vai ser muito dura, muito difícil em 2022. Muito difícil, porque a inflação está pesada. Então, mesmo que haja esse dinheiro extra no orçamento de 22, essa mutreta que está sendo feita pelo STF para poder dar a possibilidade de Bolsonaro de continuar abaixando a cabeça para o Centrão, Marcos Rogério, Luiz Carlos Reis, Fernando Bezerra e distribuir o Auxílio Brasil, pode ser que não dê certo, porque não é o suficiente. E nós temos que ver também se esse auxílio que vai ser dado pelo governo vai ser suficiente para controlar a cólera da população. Porque vocês sabem muito bem, a gente fala isso aqui no canal já há um certo tempo, e está naquele livro, Os Engenheiros do Caos, do Giuliano de Empoli, se você quiser ler, é um livro muito importante que ajuda a entender como funciona a cabeça do eleitorado. A eleição ganha quem consegue controlar a cólera da população, a raiva da população. 2018, o que aconteceu? Bolsonaro canalizou para ele a raiva da população contra o PT, fez muito melhor do que o Geraldo Alckmin, e ele era a voz do povo que clamava contra o Partido dos Trabalhadores. Venceu a eleição. Aquele que conseguir administrar a raiva, seja Bolsonaro administrando a raiva, abrandando a raiva, ou qualquer outro candidato que conseguir estourar a raiva contra Bolsonaro e ser o porta-voz, vai vencer 22. Será que o auxílio que o Bolsonaro vai dar, os incentivos ao consumo, vão ser suficientes para na hora que o eleitor apertar o botãozinho lá na urna eletrônica, na hora do voto para presidente, não venha o rosto do filho que ele perdeu, do esposo, da esposa, do pai, da avó, do avô. Mas o Bolsonaro só pode fazer isso porque ele não tem outra saída. Se ele perder, ele é preso. Ele é preso. E o pior de tudo é que mais pessoas a cada dia percebem que Bolsonaro tem medo da prisão. O Ricardo Couto, que escreve no Balaio do Couto, no UOL, percebeu isso. O Bruno Bogossian
da Folha de São Paulo também percebeu, falou isso hoje. Situação complicada, muito complicada. Bolsonaro, só na mutreta mesmo, ele consegue alguma coisa. Ele é, na verdade, um grande mutreteiro. Tudo na informalidade, como é Rio das Pedras e a República de Rio das Pedras que a gente está vivenciando hoje. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações. Instagram, canal Profiléu, Twitter, @ProfiléuOficial.